E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje teremos uma live especial sobre xamanismo, mais especificamente sobre resgate de almas e a sua importância para o tratamento de doenças psíquicas. Então, aqui repetindo para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Vamos ter uma live especial sobre xamanismo, sobre resgate de almas e importância para o tratamento de doenças físicas, psíquicas, emocionais. E o resgate de alma é um tratamento terapêutico mais antigo no mundo e por isso um dos mais autênticos. Estou aqui aguardando a nossa querida xamã Shirlene Moura. Shirlene Moura já entrou aqui na sala. Ok, como é que eu faço para te mandar o convite agora, querida? Tem como você me solicitar? Bem-vindo, pessoal. Um pouco de paciência. Essa é a segunda live que eu faço. Tá. Ok. Eu preciso te mandar um convite. Alguém me ajuda aí com esse negócio de convite, gente. Eu não sei como é que faz. Peraí. Aham, pronto. Cabeça de grávida não funciona bem, né? Pronto. Estamos entrando ao vivo. Aê! Uhul! Finalmente. Arro, querida! Arrou, me vê, não? Oi? Consegue ver minha imagem? Sim. Sim? Não, agora não. Sumiu. É, Agora sim. Sejam agora sim? bem-vindos. Ah, então tá bom, porque eu Yes. não me vejo. Mas você tá se vendo agora? Não estou, mas também não tem problema. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia. Bom dia aí no Brasil, né? É, Para quem nós boa estamos tarde. falando agora. E boa tarde aqui no Holanda, aqui na Europa, para quem estiver fora do Brasil, está acompanhando a gente. Pessoal, deixa eu só fazer uma breve introdução da Shirlene, tá? Ela é xamã, terapeuta xamânica, facilitadora de cursos e coordenadora das rodas xamânicas da Casa do Consolador em São Paulo. Convidada por ninguém menos que doutora Mônica de Medeiros, quem eu adoro e acompanho muito o trabalho. E a Shirlene, ela tem um canal no YouTube de estudos do xamanismo. São estudos passo a passo, totalmente gratuito. E é uma verdadeira ferramenta de empoderamento do nosso poder original, né? Do nosso poder original humano. E é uma verdadeira fonte de libertação mesmo para crença, dogmas, né, que foram criados aí ao longo dos milênios. Mas assim, nada contra crença e dogmas, mas para aqueles que estão, né, já prontos para tomar as rédeas da própria existência, o xamanismo é um dos caminhos espirituais mais autênticos que existe e tudo que existe hoje em termos de curas, de terapias, se remonta ao xamanismo, né, Shirlene? Inclusive, o conhecimento védico da qual eu trabalho e venho estudando desde 2017, o xamanismo, ele é a raiz dos conhecimentos védicos, então eu estou muito, muito, muito honrada de poder estar trazendo esse conhecimento para vocês, mais especificamente sobre resgate de almas. Shirlene, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, querida mentora. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço a atenção de vocês. Me sinto muitíssimo honrada de falar com vocês, com o seu público e de falar de um assunto que eu amo, né? Gratidão, gratidão a todos.
Gratidão, querida. Seja muito bem-vinda. Vamos então direto já mais para o assunto desse negócio. O que que é resgate de almas? De onde surgiu este conceito resgate de almas? Então, o resgate de alma, ele é uma técnica originalmente praticada pelos nativos norte-americanos, mais especificamente os Lakotas, mas existem relatos de práticas em todas as tribos, né? Uhum. Então, eles têm este conceito de que um trauma sofrido, cada vez que a gente sofre um trauma, a gente deixa um pedaço da nossa alma. Uhum. Então, a gente vai sofrendo traumas durante a nossa existência e não traz de volta esses pedaços que ficam. Então, a gente começa a sentir que está faltando alguma coisa, que não estou bem completa, que tem um buraco, que eu não me sinto pertencente ao momento e ao espaço onde eu estou vivendo. Então, esses são sinais muito claros de perdas de pedaço de alma, além da gente ter também o roubo de alma, Uhum. né? Uhum. Uhum. Roubo de alma. E toda e qualquer pessoa pode experimentar a perda de um pedaço de alma durante a vida? Como é que é isso? Com certeza, porque na nossa existência nós passamos por várias situações, né, de perder pessoas que nós amamos, tanto pela morte quanto por nos deixarem, por se afastarem de nós. Passamos por situações de cirurgias, eventos de perdermos, né, em alguma situação, perdermos emprego, dificuldade de nos relacionar, tudo isso vai causando traumas Uhum. e são nesses traumas que os nossos pedaços vão ficando. Certo, certo. E você considera, por exemplo, que doenças crônicas, relacionamentos abusivos, vícios em compras, vício em trabalho, vício em droga, significa que um pedaço da alma foi roubado ou foi perdido? Geralmente, quando a pessoa desenvolve esses sintomas, né, é porque alguma coisa está faltando Uhum. nela, ela está sentindo falta desse pedaço, então houve uma dissociação e ela não consegue encontrar o que faz para preencher. Então ela começa a usar drogas, a ter compulsão por comida, a ter compulsão por compras, para Uhum. tentar fechar aquele buraco, né? Só Uhum. que aquele buraco não Entendi. vai ser fechado nem com drogas, nem com comida, nem com compras, né? A gente precisa Uhum. fazer esse trabalho de buscar o pedaço que está faltando. Uhum. Então, no caso, o resgate de almas, ele serve para resgatar o nosso poder original e evitar cair nessas, vamos dizer, trapaças, né? Que a gente cai, enfim. E, mas assim, por que fazer? Mas por que especificamente fazer o resgate de almas e por que que ele é importante? Ele é só para isso ou tem mais alguma coisa? Ele é importante assim, porque na visão dos nativos, a gente fica Hum. doente, né? Porque o nativo tem aquela visão que nós somos seres perfeitos. Então, nós Uhum. ficamos doentes quando nós perdemos a energia e aí a gente precisa fazer terapias para reposição dessa energia que nós perdemos. Uhum. Nós ficamos doentes quando existem bloqueios deste fluxo, que é o que a gente chama de remover os imprints, remover esses bloqueios para a Uhum. energia voltar a fluir livremente. E Uhum. existe a doença quando a gente perdeu um pedaço da nossa alma. Então, quando perdemos este pedaço de alma, está justamente associado aos traumas, a todo tipo de trauma. Então, às vezes, uma coisa que é um trauma para mim não é necessariamente para você. Então, quando a gente faz esse resgate de alma, a gente vai buscar aquilo que está faltando
para preencher aquela pessoa especificamente. Tá? Certo, certo. Então, por exemplo, passar por um trauma e deixar ele para lá, tipo, colocar embaixo do tapete, tentar esquecer ele de alguma forma, se distrair com as coisas do mundo, seria então um caminho não muito inteligente dentro do ponto de vista xamânico, né? Porque na verdade, assim, entre os nativos, como eles têm esta prática atuante, eles não deixam passar 3 dias da pessoa ter sofrido um trauma para poder fazer o resgate, para trazer aquele pedaço de volta. Uhum. Nós não temos esse costume. Então, geralmente, quando a gente vai resgatar pedaços de alma, algumas pessoas que chegam com relatos de dificuldade, ou no trabalho, ou em relacionamento familiar, relacionamento profissional, pessoas que têm pensamentos de deixar essa vida, de depressão profunda, de muita ansiedade. Então, muitas vezes a gente vai buscar pedaços de alma de traumas que foram sofridos em outra vida, em vidas passadas, Ah, e que causam reflexo naquela pessoa, nas atitudes dela hoje. Então, por quê? Porque a certo. gente vai deixando, não vai resgatando, vai passando o tempo, então a gente vai ficando toda esburacada, né? Total. Então, dentro da cultura xamânica, 3 dias, dentro de 3 dias, este resgate deve ser feito. Isso, dentro de 3 dias, mas não existe um tempo para nós, né? Então a gente pode ir resgatar pedaços que estejam em qualquer ponto da existência daquela pessoa especificamente. Certo, Tá? certo. Mas você diria que nas tradições xamânicas do passado era comum, a pessoa passava por um trauma, né? Acontecia alguma coisa, um acidente, ela já procurava o xamã para estar Isso, trabalhando isso, para que essa ferida, esse trauma não se desenvolva e se torne uma patologia, uma doença, né? exatamente, exatamente. Seria o ideal nós conseguirmos fazer isso. Então, Hum, perdi uma pessoa querida, passei por um processo de separação doloroso, sofri um acidente, fiz uma cirurgia, uma doença grave. Então, já fazer o resgate deste pedaço de alma que nós sabemos que vai ficar ali hum, perdido, né? uhum, Então, já trazer de volta e reintegrar, porque isso facilita todo o processo que vem dali para frente. uhum, certo. E a criança que passa por eventuais traumas, como por exemplo o abandono, mesmo que esse abandono não tenha sido proposital, mas que foi mais uma percepção da criança mesmo do que um abandono real. Também pode gerar a perda de alma que vai influenciar a sua vida adulta, por exemplo? Sim, com certeza, porque é o que eu falei, às vezes o que é trauma para uma pessoa, para outra não é, né? Então, dentro da Aham. percepção da criança, se ela sentiu aquela situação como sendo um abandono, ela vai Hum, levar isso para a vida, com esta síndrome de abandono, e isso é perfeitamente possível de ser curado, de ser sanado, resgatando aquele pedaço que ficou lá na situação que foi vista por ela como abandono, como abuso. uhum, certo. E aí, nesse caso, os pais podem roubar as almas dos seus filhos, né? Ainda que inconscientemente. Existem os casos, né, da perda da alma, quando nós passamos pelo trauma e perdemos um pedaço da alma, e existem os casos de roubo de alma. Então, muitas vezes as mães, né, mas os pais também acabam roubando a alma dos seus filhos. Lógico que não é um processo de propósito, nenhuma mãe vai Uhum, roubar, sim. né, de propósito a alma do seu filho, mas um exemplo muito clássico, né, é a mãe que é recém-parida, né,
e ela está se sentindo cansada, esgotada, feia, deprimida. E aí ela olha para aquela criança cheia de vida, cheia de disposição, alegre, e ela Uhum. começa a querer ter aquela energia. Então, quando ela começa a querer ter aquela energia, ela rouba a alma do filho, né? Uhum. Então ela quer, ela traz aquela energia para ela, e aí, como consequência, a criança começa a ficar doente. E Entendi. aí aquelas crianças que vão ficando doente, até que conseguem em algum momento trazer de volta esse pedaço que foi roubado. Certo. Outro episódio também, né, seria outro episódio para essa questão da perda de alma também, ou roubo de alma, são as separações ou divórcios, né? Também ocorre muito, não é mesmo? É comum quando uma parte quer a separação e a outra parte não quer. Então, Uhum. aquela parte que não quer, ela não libera a energia, ela não permite que aconteça esse desligamento, esse corte de laços, né? Uhum. Então, ela fica presa energeticamente e ela acaba prendendo um pedaço de alma daquela outra pessoa, de quem houve, não só em caso de separação, mas muito comum também em caso de falecimento, Sim. né? Uhum. Então, quando um dos cônjuges ou mãe e filho, assim, então quando ocorre um falecimento de uma das partes, e aí continua preso a energia. Então, aquele que teve a sua alma roubada, né? Uhum. Ele acaba não conseguindo fluir porque está preso naquela situação. Então, é um outro caso também clássico, onde a gente faz esse resgate. Sim, sim. E é algo tão comum, não é mesmo? É algo que faz, inclusive, parte da vida das pessoas, mas que passa completamente sem atenção, sem a devida atenção, sem o devido cuidado, né, que merece. E geralmente as pessoas procuram um tratamento psicológico, terapêutico, quando o negócio está realmente assim bem fora do controle, né, Chilene? Então, eu imagino que como terapeuta xamânica, você deve pegar alguns casos assim bem difíceis, vamos dizer, bem truncado, né? Atropelado, vamos dizer, porque não foi um problema tratado, uma questão que foi tratada logo em seguida, mas que pode ter demorado 20 anos, 30 anos, às vezes, uma vida inteira, né? E, como você tinha dito, questões de vidas passadas, né? Que a pessoa traz para essa nova existência e nem sabe o que está ocorrendo, né? Realmente, da onde vem isso, né? Como é que o trabalho do xamã como é que o xamã faz esse tipo de trabalho? Então, esse trabalho é feito porque é muito comum. É, o mais comum das pessoas chegarem para o tratamento terapêutico é quando a dificuldade já está tão grande que ela não consegue, ela perdeu o controle da Uhum. situação totalmente. Então, é nessa hora que a pessoa vem buscar o socorro, né? Então, muitas vezes a pessoa passa a vida inteira tendo dificuldade de relacionamento com mãe, com pai. Já tive situações da mãe não conseguir se relacionar com filhos, Uhum. né? Então, essa situação fica muito complicada. É quando as pessoas vêm buscar o tratamento. Então, nesses casos, né, e aí pode ser qualquer tipo de trauma ou dificuldade que a pessoa tenha, o primeiro trabalho que eu faço é ir ver os pedaços de alma que precisam ser resgatados, tá? Uhum. Então, existem formas, alguns métodos de fazer este resgate de pedaço de alma, tá? O método que eu uso é o método que a gente faz um relaxamento. Então, a Uhum. gente precisa estar profundamente relaxados.
tá? Uhum. Este relaxamento eu faço a forma mais fácil com o toque do tambor. Então, existe um toque de tambor específico para que as pessoas, e isso a grande maioria das pessoas, consiga rapidamente entrar em estado alterado de consciência. Uhum. Né? Então, é uma batida constante, rítmica, monótona, de entre 150 a 200 toques por minuto. Né? Uhum. Então, este toque de tambor facilita esse processo de relaxamento profundo. Então, quando acontece esse relaxamento profundo, aquilo que está de memória arquivada no subconsciente, ou também conhecido como arquivo akáshico, Uhum. né? Isso é liberado no campo energético do cliente, Uhum. né? Daquela pessoa que está sendo atendida. Uhum. E o xamã, o terapeuta xamânico, o que diferencia o terapeuta xamânico é justamente esta facilidade que ele tem de acessar o campo energético do outro. Certo. Então, isso não é mediunidade, tá? Isso a gente desenvolve, lógico que alguns têm mais facilidades, mais habilidades que outros, Uhum. mas a gente desenvolve esta habilidade de reconhecer o campo energético. Isso. Então, reconhecemos o nosso, depois reconhecemos o do outro. Então, quando a pessoa relaxou e começa a liberar aquelas memórias, o terapeuta xamânico entra no campo energético e vai acessar uma destas memórias. Então, cada resgate que você faz, geralmente você acessa um, no máximo dois pedaços de alma. Certo. Então, duas memórias, né? Uhum. Uhum. Então, e aí a gente vai buscar o entendimento do porquê é que aquilo está acontecendo, de por que aquele pedaço de alma ficou ali, né? Não continuou fazendo parte do ser, e fazer um trabalho de convencimento de trazer de volta. Certo. Alguém perguntou aqui se há perdas irreversíveis. Então, depende da forma como a gente entende esse perdas irreversíveis. Geralmente, as perdas são, né? Uhum. Então, quando eu amo alguém e este alguém vai embora, esta perda é irreversível, Uhum. né? Então, o que que precisa? Precisa cuidar daquele pedaço de alma que ficou naquela situação, trazer este pedaço de alma Uhum. e trabalhar, né? Então, aí é o papel do terapeuta de trabalhar a pessoa para que ela consiga viver sem aquela parte que for embora e viver bem, Uhum. né? Sem aquela parte, não, sem aquela pessoa que foi embora, né? Que é Uhum. onde ficou. Então, ela precisa vivenciar esse processo de superação, Uhum. né? Sim, Então, de entender o que aconteceu e aí superar, ressignificar aquele trauma. entendi. Então, há sim perda de pedaços de alma, mas ela pode ser é, reparada? Eu não entendi. É, o pedaço de alma, ele sempre vai voltar, Sempre vai voltar. tá? Ok, ok. Sempre vai voltar, Uhum. né? Então a gente vai sempre buscar e vai trazer. Pode não voltar num primeiro resgate, Uhum. né? Geralmente, como a gente não cuida no tempo certo, tem muito pedaço perdido. Então, muitas vezes é preciso fazer um trabalho mais extenso, né? Você traz o pedaço de alma, você ajuda a pessoa a lidar com aquilo, você Uhum. precisa inserir aquilo, por quê? Porque são pedaços que estão faltando, estão fazendo falta naquilo que a pessoa é hoje, Sim, né? sim. Então,
ela vai ter que reaprender a lidar com aquela parte Uhum. para ela poder ajustar esta vida dela, esta existência. Entendido. Maravilha. Tá? E não lembrar de alguma fase da vida, né? Tem pessoas que não lembram da infância ou de algum momento da existência. Pode significar perda de alma? Com certeza é perda de alma. Por quê? Porque a natureza ela é muito sábia. Hum, Então, quando nós passamos por um momento de trauma, a cada vez que a gente revive aquele trauma, para nossa mente é como se a gente estivesse passando por aquele acontecimento de novo. uhum, Então, o que que é feito? É encapsulada aquela situação e guardada numa gavetinha lá dentro. uhum, Então, se eu vivi uma infância com traumas, se eu vivi uma infância com violência, com abusos, ou numa situação de abandono, o que que acontece? Eu quero esquecer aquilo. uhum. Então, aquilo vai sendo arquivado, e aí eu tenho dificuldades de lembrar das situações, dos acontecimentos, porque foi sendo isolado, foi sendo guardado. Uhum, Então, o trabalho é esse, de você ir acessar estas gavetinhas, estes arquivos, e uhum, aí devagarzinho, porque lembrando, são situações de trauma, uhum. e aí devagar você vai trazendo de volta e vai ajudando a pessoa a lidar com aquilo. Certo, certo. Outro aspecto, né, do trabalho bom, a gente falou da perda de almas e aí o roubo de almas a gente comentou um pouquinho também. Mas assim, quem que rouba a nossa alma? E se a inveja, por exemplo, a inveja de alguma pessoa pode causar o roubo da alma de alguém? Então, na visão dos nativos, para eles existiam ladrões de alma, pessoas que se especializavam em roubar almas dos outros. Uhum, Né? Na nossa visão, uma visão já urbana, né, a gente já não vê tanto como sendo pessoas que têm como função roubar almas. Mas existe muito pessoas que roubam voluntária ou involuntariamente energia dos outros, né? isso. Então, pessoas Uhum, que praticam, que aqui no Brasil eles falam muito da seca pimenteira, né? Então, se a pessoa chega na sua casa e a pimenteira seca, o pé de arruda seca ali na hora, é uma pessoa que rouba a energia, que uhum, rouba pedaços de alma. uhum, Então, algumas pessoas fazem isso voluntariamente. uhum. Então, quer dizer, eu não gosto de você e eu quero que você se dê mal na vida. Certo. Então, este é Uhum. o ponto. Oi, tá. Pode continuar. Esse é o ponto. Ah, tá. Esse é um ponto, né? E tem aquelas pessoas que elas roubam a alma involuntariamente, né? Uhum. Então, elas vão e roubam, elas têm uma inveja, às vezes não é uma inveja maldosa, mas elas simplesmente queriam ter aquilo que a pessoa tem. Uhum. Uhum. E a força delas, que muitas vezes essas pessoas nem reconhecem a sua força, a É, força delas. Então, é lógico que aquele que tem a alma roubada, ele está fragilizado, sim. né? Então, Uhum. para permitir, quando você está fortalecido, a Isso. sua alma não é roubada tão facilmente. Agora, quando você está fragilizado, aí é mais fácil de alguém roubar. Exatamente. Aí Ah, vem aquela pergunta: como nos proteger para evitar perda e roubo de alma? então, o evitar, eu acho que é muito difícil. Assim, roubo, ok, né? Então, você estando sempre
preparado, sempre protegido energeticamente, né? Então, existem vários exercícios que você faz para evitar que outra pessoa entre no seu campo energético e sugue a sua energia. Então, se protegendo, você vai ficar mais... vai ser mais difícil roubarem pedaços da sua alma. Agora, a gente não está isento de se apaixonar, a gente não está isento de se apegar a pessoas que a gente, num primeiro momento, pode não reconhecer como um ladrão de almas. Né? E a gente acaba baixando a guarda, se envolvendo com aquela pessoa, se abrindo emocionalmente, energeticamente. E aí, como é que você vai fazer para controlar? Quando você vê, já foi, né? Então, exatamente, você sai de casa toda feliz e volta toda murcha. Então, ou você está perdendo energia, né? Então você está deixando pedaços seus, ou você está sendo sugada. É sim um momento que você tem que trabalhar, né? Para poder potencializar e não ficar perdendo tanta energia, tanto pedaço assim. E quando a gente dorme bem e acorda mal pra caramba, parece que voltou da guerra. Tem alguma relação em perder a alma? Então, quando o sono deveria ser um descanso, né? Então, se eu estou perdendo energia, se eu estou voltando muito cansado, eu estou permitindo que o meu campo seja acessado por ladrões de energia, por ladrões de alma. Pode ser um ladrão, que é chamado no kardecismo de obsessor, né, que realmente me persiga e queira me atacar, e aproveita aquele momento que eu estou enfraquecida para roubar a energia. E existem, pela nossa padrão vibratório, pela nossa frequência. Então, se eu vou dormir desavisado, sem fazer as proteções necessárias, eu acabo, o meu espírito é livre, né? E ele é atraído nesta outra dimensão para a mesma frequência que ele vibra. Então, nós ficamos muito mais vulneráveis, ficamos muito mais sensíveis e expostos ao roubo da alma, né? Tem alguém aqui perguntando como se faz para se proteger. Bom, seria uma ótima pergunta. O que fazer antes de dormir, né? Para se proteger e evitar esses roubos de energia, né? Por exemplo. Eu costumo ensinar para as pessoas uma prática que eu acho muito fácil, que qualquer pessoa pode fazer, que é a famosa malha do Homem-Aranha. Né? Legal. Então, o que você faz? Tanto pessoas que saem para trabalhar ou que começam o dia e quando chega no fim do dia estão extremamente cansadas, ou então pessoas que têm essa questão para dormir, né? Que dorme e em vez de descansar, acorda mais cansado ainda. Então, se é para dormir, então antes de dormir, você já fez a sua higiene e tudo, e aí você vai vestir esta malha, tá? Eu gosto da malha do Homem-Aranha, porque ela não deixa nem um pedacinho de fora. Você veste pés, mãos, fecha aqui na cabeça, né? Protege totalmente. E aí, quando você veste esta malha, você coloca nela a cor que você quiser. Então, uma cor que você se sinta protegida, né? Então, tem gente que gosta do lilás, tem gente que gosta do dourado, mas é a cor de preferência. Você precisa se sentir vestindo e aí você bota seu pijaminha e vai dormir. Então, você está energeticamente protegido. E aí, quando chega no dia seguinte, de manhã, né? A hora que você for tomar banho, você visualiza aquela malha, uma malha biodegradável, ecologicamente correta, né? Então, você visualiza aquela malha
se desintegrando com a água, se desmanchando Uhum. e indo embora. Então, por quê? Toda a energia negativa, tudo aquilo que pode ter vindo em direção a você. Então, no nosso caso, durante o sono, ficou Uhum. aderido na malha. Sim, Então, de manhã, a hora que você toma o banho e vê aquela malha indo embora pelo ralo, todas aquelas energias vão embora. Elas não entram no seu campo energético. A malha retém. E uhum. da mesma forma, a malha não permite que a sua energia seja sugada. Ela te protege. Aí Certo. você tira. E se o seu problema for durante o dia, você faz uma malha novinha para você ir para o seu dia a dia. Entendi. É, isso seria mais um exercício, vamos dizer, de força mental, não é mesmo? De intenção. Sim, Quando você coloca essa malha, você já vai, vamos dizer, se imaginando protegido, e essa força mental é o que te protege. sempre, né? Então, o que acontece é que se eu tivesse essa, essa força mental o tempo todo, eu não seria nunca vítima de ataque, né? Isso. Mas a gente não tem, a gente vive numa montanha russa, né? É. Então, por isso é que a gente vai criando estes hábitos Hum. para me sentir protegida. Não, a malha está aqui e eu estou protegida. Sim, é uma malha imaginária, né? Da mesma forma que tem o corpo de luz também, lá no meu canal tem o corpo de luz, tem o vídeo da malha energética, né? Então, é para a gente ter esta sensação de que está protegida e que nada, né? Se você consegue fazer só com a sua força mental, Uhum. estou protegida, nada vai me acontecer, ótimo. Uhum. Então, os exercícios são para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Que Sim. precisam sentir esta proteção. Sim. A Ana comentou que seria um ótimo hábito para as crianças. Eu acredito que para todos nós, né? Nós somos crianças na evolução, né? A gente precisa sentir essa proteção, vestir essa malha para poder se sentir seguro, né? É claro que se você realmente tem uma força mental superior, você nem precisa vestir essa malha, né? Você simplesmente acorda, coloca a tua intenção no universo e você já está protegido. Mas quem consegue, né, Shirlene? O Hoje. tempo todo, acho que praticamente ninguém, né? Principalmente esse momento de vida que nós estamos, que todo mundo está com medo, está inseguro, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, estes sentimentos causam essas oscilações. Por isso que é bom a gente sempre ter uma técnica, ter uma prática Uhum. para ajudar, para fortalecer, né? E eu E acho que a malha é sim muito legal para crianças, né? uhum, uhum. Porque fica fácil para a criança. Um aspecto muito interessante que você tinha dito para mim em uma aula foi que a perda de alma, na realidade, é uma coisa boa. Porque, por exemplo, se eu soubesse que eu estava para sofrer um acidente de carro, o último lugar onde eu desejaria estar na hora do acidente seria dentro do meu corpo. Então a minha mente ela foge, né? A minha alma sai. E aí isso é uma Isso. forma até de proteção para a gente não sofrer um impacto muito brusco deste acidente e trazer até um problema maior, talvez. É que é muito comum a gente ouvir relatos que a pessoa fala, eu me lembro até tal momento, de repente eu só lembro de outro momento X, e parece que dá aquele branco. Então, este branco é a hora que a alma saiu, né? Uhum, Então, é a hora, por quê? Para se proteger. uhum, Então, este pedaço fica fora e geralmente ele fica no local do trauma. Muitas vezes por ter medo de passar por aquela situação, muitas vezes porque fica perdido ali.
Então, por isso que a Uhum. gente faz o resgate, para poder ir buscar essas partes. Certo. É, tinha uma pergunta aqui da Laís. A Ah, Laís perguntou se todo trauma era. é uma perda de alma, Aham. E é. né? É, com certeza. Todo trauma pelo qual nós passamos, nós deixamos um pedaço da nossa alma, né? E porque aquela situação, de alguma forma, reflete no que vai acontecendo, no que nós somos na sequência daquele trauma, Uhum. né? Então, uma pessoa que sofreu um sequestro relâmpago, ela começa a ter medo, ela começa a ter dificuldades, ela começa a ficar bloqueada em várias situações, tem uma série de coisas que ela não faz mais, né? Uhum. Por quê? Aquele trauma fica atuando dentro dela. Então a gente precisa ir lá buscar o pedaço de alma dela que ficou, né, naquela situação, trazer esse pedaço de volta para ajudar a pessoa a voltar a viver dentro da maior normalidade possível. Uhum. Uhum. É, simplicidade e amor ao próximo, né? A prática do amor ao próximo garante proteção espiritual contra roubos, né? É uma situação delicada. Eu escuto muito que quanto mais você começa a abrir os seus olhos, quanto mais você começa a se tornar ponto de luz, mais visado você fica. Hum, Né? Então, enquanto eu tô lá na lama, afundado, no fundão do poço, geralmente as pessoas, ninguém vai querer vir me atacar, sim. né? Agora, quando eu começo a levantar, quando eu começo a me erguer, eu começo a ficar visível. Tem um Uhum. ditado que diz assim, que prego que se destaca é martelado. Nossa. Então, com certeza, quanto mais nós vamos trilhando este caminho da evolução, mais a gente vai sendo alvos, né? Então, só trabalhar para o próximo, não é que seja pouco, mas não é suficiente, né, Uhum. para nos proteger de um roubo de alma, porque a Uhum. gente vai ficar mais sensível e mais vulnerável, isso com certeza. Certo. Tem alguém falando aqui se podemos ver a perda como uma oportunidade de renovação, a perda da alma. Então, a perda da alma, normalmente, ela nos traz situações difíceis. A forma como inovar, mudar. Então, se eu passei por um relacionamento abusivo, por exemplo, eu vou. A minha renovação, a minha cura é passar a lidar com meus relacionamentos de uma outra forma. Se eu paro de ter Uhum. relacionamento, eu não estou me curando, eu estou me fechando, né? Então eu Sim. mudo a forma, é a mesma coisa. Se eu sofro um acidente de carro e paro de dirigir, nunca mais vou dirigir. Isso não é uma cura, né? Uhum. Então a cura Uhum. é eu mudar a minha forma de dirigir, né? Legal, muito bem. É, a gente já respondeu, acho que já respondemos sobre isso. Abusos mentais no trabalho é um trauma? Com certeza, né, Chilene? Como se Certeza, proteger? com certeza. Todo tipo de abuso, né? Ele acaba vindo. O que que acontece? Quem abusa da gente? Normalmente são pessoas que para nós são autoridades. Então, Uhum. uma pessoa que para mim não é autoridade, eu não permito que ela abuse de mim, né? Então, ou eu estou muito enfraquecida e vejo qualquer pessoa como superior a mim, e aí eu sou constantemente abusada mentalmente, psicologicamente, fisicamente,
Por quê? Porque eu tenho medo, todo mundo é melhor que eu. E aí eu vou sofrendo abusos atrás de abusos. Ou então aquelas pessoas específicas, o chefe no trabalho, aquela pessoa que eu considero mais inteligente, aquela que eu tenho medo que vai roubar a minha vaga, né? Como quando é criança, são os pais, os professores, pessoas, os adultos que dão as ordens, que dão os comandos, tá? Uhum. Então, essas questões eu vou trabalhar terapeuticamente para me libertar desta sensação de que eu sou inferior, Uhum. né? Então, o que eu vou ter que trazer? Vou ter que trazer o pedaço de alma que ficou perdido num momento em que eu sofri este abuso ou que eu fui inferiorizada de alguma forma, que é lá Uhum. que o meu trauma ficou. Então, quando eu vou buscar este pedaço, e aí eu reintegro no meu ser, o que acontece? Eu sei que eu tenho um chefe hierárquico no meu trabalho. Eu sei que ele me dá serviço para fazer, que ele me dá ordens, que eu tenho tarefas a cumprir, mas eu não tenho mais medo, Uhum. tá? Essa é a diferença. Eu sei que tem um colega que quer a minha vaga, mas eu estou segura e eu sei que eu sou boa no que faço, e mesmo que ele faça as artimanhas dele e pegue o meu lugar, eu vou conseguir vaga em outra empresa, porque eu confio em mim e no que eu faço. Então aí você começa a se libertar desse tipo de abuso. Uhum. E esse pensamento em si já é uma malha energética que você bota em você, né? Sim, porque está te faltando aquele pedaço que ficou perdido. Isso é resgatar um pedaço de alma para trabalhar a sua cura. Certo. E entender que aquele que tira o pedaço da tua alma, aquele que te traumatiza, aquele que te diminui, né? Aquele que te coloca lá para baixo, ele faz isso porque falta um pedaço de alma nele, não é mesmo? Senão ele não Como faria você... isso. É uma pessoa traumatizada também, em algum nível, para ele ter É, que agir dessa forma, não é mesmo? o agressor sempre foi o agredido em algum momento da vida. Então, aquele que comete violências, ele passou pelas violências, né? E ele vai replicando aquilo que ele sofreu. Então, Exatamente. é esta mudança, essa ressignificação, que é o que acontece num processo terapêutico, Uhum. justificar a atitude de um agressor, né? Mas é de entender. Hum, entender. E teria algum jeito de ajudar essa pessoa de uma forma indireta, Então, talvez? como geralmente os agressores, né, tanto físicos como sexuais, como psicológicos, são pessoas que estão muito próximas a nós. Quando nós começamos este processo de cura, então quer dizer, vou reintegrar a minha parte que ficou no trauma, vou começar a lidar, vou começar a cicatrizar a minha ferida e me desprender daquela dor. Essa minha mudança, tá? Pela malha energética ali da estrutura familiar, ela começa a refletir naquele que é o agressor, tá? Então você começa a fazer essa libertação, não permitir mais, tá? E aí é onde nós vamos trabalhando, tá? Então, mesmo se o agressor não mudar de forma alguma, nós ficamos livres dele, nos desprendemos e aquela agressão não vai acontecer mais. Exatamente. É, essa cura também envolve o perdão a nós e aos outros. Isso mesmo. Tem um livro da Exatamente. Sandra Ingerman que se chama Resgate de Almas.
bem de encontro com essas temáticas, com certeza. Nós somos muito fãs de Sandra Ingerman. O método que Ela eu é uso de ótima. resgate de alma é o método da Sandra Ingerman. Como eu falei, existem vários métodos, né? O método que eu trabalho é o método da Sandra. Adoro. Legal que você conhece. É que tem uma pergunta aqui se o aborto é uma perda de duas almas. E se é possível de alguma forma o resgatar a alma do feto. E tinha uma pessoa também perguntando sobre filhos prematuros. Se dá para fazer algum Uhum. paralelo. Sim, sim, dá para fazer, né? Existem diversas situações de aborto. A gente avalia cada caso. Tem abortos que são aquelas reencarnações compulsórias, né? Que o feto só precisa de uma energia anímica por um determinado tempo. Então, nesses casos, para o espírito do feto, não existe esta perda de alma, porque ele veio só para isso mesmo. Aí a gente trabalharia, no caso, com a mãe que ficou com o trauma. Agora, existem casos, principalmente de abortos provocados, que a gente precisa resgatar os dois, tanto a mãe quanto o bebê, tá? Uhum. O caso dos prematuros, a mesma coisa. Geralmente, o nascimento prematuro causa muitos traumas, causa dores, né? Então, a gente também faz o resgate de alma para poder resgatar esta energia que ficou, esta força, os traumas que foram sofridos por aquela gestação que foi interrompida antes do final, né? Uhum. Maravilha de explicação, Chilene. Algumas pessoas me perguntaram se o resgate de almas é parecido com a hipnose. É assim, na hipnose, ou na regressão, né, feita por hipnose ou feita por relaxamento, o que Hum. acontece? Quem vai buscar o pedaço de alma, aquela memória do trauma, é a pessoa que sofreu o trauma. Então, Uhum. muitas vezes, isso é muito doloroso para ela e ela não consegue acessar essas memórias. Ou o acesso é de muito sofrimento e de muita dor. No Uhum. caso do resgate de alma, eu falo que é uma regressão às avessas, ou ao inverso, né? Então, no resgate de alma, quem vai buscar o pedaço é o terapeuta. Sim. Então, o terapeuta acessa a memória de dor, a memória do trauma, resgata, e depois que termina todo o processo, ele vai conversar com a pessoa, com o cliente, vai relatar o que foi resgatado, e aí ele vai Uhum. deixando a pessoa associar aquele resgate às dificuldades de vida dela deste momento. Tá? Então, Uhum. o processo ainda é doloroso, porque você está trazendo uma situação de trauma de volta, mas essa dor é atenuada, né? Então, ela é diluída, e aí a gente acompanha com floral, com reiki, com aromaterapia, com aconselhamento, e Uhum. vai ficando mais suave, né? Então, ela é muito eficaz para pessoas que não conseguem acessar a memória do trauma. Certo. E esse é um grande diferencial da psicologia junguiana, né? Essas terapias mais modernas, onde você só identifica o problema, mas não consegue aplicar uma terapêutica que irá ajudar este cliente, né? Depois a dissolver esses nós, né? Aí você tem que fazer o trabalho completo, porque eu sou contra também resgatar um pedaço de alma, Uhum. falar para a pessoa, olha, o que aconteceu com você foi isso, e deixar a pessoa se virar na vida, Exato. né? Então, você trouxe a situação do trauma, e Uhum. aí você precisa ajudar a pessoa a lidar com aquela situação, Uhum. readequar na vida dela, para ficar mais fácil dela seguir em frente.
Exato, não basta cutucar a ferida, mostrar onde está a dor, né? Olha, tua mãe Deixa lá abusou de sangrando. você. Tua mãe abusou de Isso. você. E aí? Você piora a vida da pessoa ao invés de melhorar, né? Você cria Se vira um agora. trauma ainda maior. É complicado, gente. É, outra pergunta aqui. Tem mais alguma outra terapia parecida com o resgate de almas? Ou ele é único e exclusivo? Não, não, tem muitas. Tem várias formas de se fazer o resgate. Tem a regressão. Eu trabalho também com a cura na linha do tempo, né? Então, de Uhum. traumas que são conhecidos pela pessoa. Então, eu fui abusada na minha infância e eu me lembro. Ou meu pai era muito agressivo. Ou então a gente teve uma perda financeira muito grande e isso causou situações negativas. Então, todo esse tipo de situação, ele pode ser ressignificado, né? Tudo aquilo que causou dor ou causa dor, né? Então, a gente vai lá e vai trabalhar. Então, é um resgate de alma, só que aí, como a pessoa já tem consciência do porquê ela sofre, qual foi o trauma, então a gente vai ressignificar, tá? Legal, legal. E como xamã, quando você faz esse trabalho de resgatar a alma do cliente, né? Você vai para algum lugar específico? Qual que é o papel do xamã? O que que ele realmente faz neste caso? É um trabalho espiritual? Você entra da mente das pessoas? Só para o pessoal entender como é que você acessa este trauma. Talvez isso não tenha Então, ficado claro. a grande característica do xamã, do terapeuta xamânico, né, é conseguir viajar rapidamente entre os mundos. Então, Hum, eles falam que existem três universos, né, isso é a visão nativa. Então, tem este universo onde a gente está, tem um universo acima e um universo abaixo. Então, como terapeuta xamânico, nós conseguimos subir e descer rapidamente. Então, hum. este descer é entrar no subconsciente, acessar os arquivos akáshicos da pessoa. Então, esta facilidade é o que diferencia o trabalho xamânico, né? De ir lá acessar e trazer essa memória. Entendi. E você precisa necessariamente estar em estado de alterado de consciência? Precisa utilizar algum alucinógeno, alguma Não, não, nem psicotrópico? posso. Nem É bom posso, falar sobre porque isso. Porque assim, a jornada xamânica, então o resgate de alma é feito dentro de uma jornada xamânica, né? Uhum, E eu preciso estar no total controle da situação. Se uhum, ingere uma bebida de poder, a gente não tem o total controle da situação, tá? uhum, Então, existem várias formas de alterar o estado de consciência. Uma delas, o tambor, que eu uso, mas existem técnicas de respiração, de flauta, de músicas, tá? Que também provocam esse estado alterado de consciência. uhum. Então, quando a gente está no estado alterado de consciência, a gente acessa os chamados mundos mágicos. E são nesses mundos mágicos que nós vamos buscar os pedaços de alma que estão perdidos. Maravilhoso. Ai, lindo trabalho. E é possível a pessoa sozinha, através de métodos xamânicos, conseguir resgatar a própria alma ou você acha muito arriscado fazer sozinho? Possível é, tá? É Hum, possível uma pessoa fazer uma jornada para o mundo inferior para ir buscar, para acessar os seus arquivos akáshicos. Não hum, é aconselhável. Por hum, quê? Porque eu vou estar acessando os meus arquivos, as minhas gavetinhas que estão lá fechadinhas. Então, quando hum. eu vou sozinha fazer este trabalho, eu não sei o que eu vou acessar.
E aí, no seu exemplo, e aí que eu vou lá e descubro que a minha mãe abusou de mim, né? Ou que eu matei a minha mãe, ou que ela me matou. Uma pessoa que eu já tenho tanta dificuldade de relacionamento, e eu vou Uhum. acessar essa memória, e como é que eu vou lidar com isso? Mas ela me matou. E aí você vai querer o quê? Matar ela também? Ou vai piorar muito a relação? Então, a Uhum. questão, acessar, sim, é possível. A grande questão é como eu vou lidar com isso. Tá? E Uhum. aí, para lidar com isso, você precisa de um acompanhamento terapêutico para entender, para colocar aquilo neste seu momento atual, para poder Sim. fazer todo o processo de cura realmente. Que aí é muito difícil uma pessoa que não tem a prática, né, fazer sozinha, Uhum. tá? Uhum. Então, o problema é esse. É o que você vai fazer com o que você resgatou. E o que que você pode encontrar e você não tem na mínima ideia? Pode ser uma bucha desse tamanho, você não sabe o que fazer, volta pior. E aí, quem que Sim, vai te ajudar para mediar esta situação? Então, o xamã é aquele que media e te protege também, né, Shirlene? sim, sim. De trazer, de contar, de te ajudar a lidar, né? Uhum. Então, precisa deste suporte, porque senão você não está fazendo um trabalho de cura, você está fazendo um trabalho de curiosidade que, de repente, pode piorar ainda mais a sua situação. Legal. Bom saber, porque tá cheio de jornadas na internet que as pessoas podem estar ouvindo e fazendo por conta própria, né? Então é legal alertar sobre o risco de se fazer isso sozinho. O ideal é procurar um xamã, um terapeuta xamânico de confiança, né? Esse profissional precisa ser de confiança, É, né, Chilene? Não pode ser qualquer pessoa, porque você está confiando a tua alma inteira, praticamente, né? é a tua alma, exatamente. É o médico de almas, né? É o xamã, Uhum, né? Então, por quê? Porque uhum, ele vai além no buscar e no reintegrar, né? Então, uhum. precisa ser uma pessoa séria, ética, de confiança, que vá fazer esse trabalho do começo ao fim, né? Não vai simplesmente, olha, tá resgatado o seu pedaço, toma aí, se vira. Uhum. Exato, exato. Então, você diria que o resgate de almas ele é um trabalho completo, que não deixa buracos. A pessoa ela entra nesse trabalho, talvez não só numa sessão, mas precisa de várias sessões, né? Para que ela consiga fazer este ligamento de pedaços, até que ela consiga se completar, e aí ela está pronta novamente para viver, ser feliz, ser saudável e retomar o seu poder original, né? E também estar curando outras pessoas também, porque uma pessoa curada ajuda a curar outras pessoas, né, Shirlene? Acho que deu uma travada. Hello. Pessoal, eu acho que deu uma. Oi? Me Voltou, ouve aí? deu uma Voltou? travada. Eu não sei se o pessoal te ouviu, mas se você puder É. repetir. Então, o que eu disse é assim: a gente não tem só um pedaço de alma, a gente tem vários pedaços de alma perdidos, né? Vários traumas que passamos. Uhum, Então, muitas vezes, tem um que é o mais sério, que é o mais grave. Então, quando a gente traz esse pedaço e reintegra, a pessoa já vê uma mudança muito grande na vida. Muitas vezes, o primeiro pedaço que vem é uma situação que está ali para sair, né? Mas existem as outras que ainda precisam vir à tona, tá? uhum, Então, isso vai mudando de pessoa para pessoa. uhum. Como é que a gente vai lidar? Quanto tempo vai ser preciso? Uhum.
Lembrando que nos tempos áureos, né, quando o xamanismo era uma prática mais predominante na nossa, vamos dizer, cultura universal, quando as pessoas passavam por traumas, elas procuravam um xamã, procuravam um líder que pudesse estar espiritual, né, que pudesse estar orientando e ajudando nesse sentido. Mas hoje, muitos séculos depois, né, a gente foi aí se atropelando e os traumas um em cima do outro, né, sendo cristalizados, sendo, né, ficando aí criando várias doenças e patologias mentais, físicas, espirituais. Então, requer muito trabalho, requer às vezes várias sessões para você conseguir realmente se realinhar bioenergeticamente, espiritualmente e voltar a viver de uma forma integral, inteira, né? E esse é um trabalho muito especial, esse é um trabalho original, tá? Que vem dos nossos ancestrais, que se iniciou lá na Sibéria e foi se espalhando pela Ásia, pela Europa, Norte, América do Norte, América do Sul. Então, nós temos sim esse trabalho entre os nossos indígenas no Brasil, né, Shirlene? Só para contextualizar um pouco da onde que vem tudo isso, né? Nós temos, é que assim, cada tradição Hum. faz isso de uma maneira diferente, tá? Então, por isso que eu falei, tem muitos métodos de ser feito, várias formas. Uhum. O método que eu trabalho é o da Sandra Ingerman, que ela foi pesquisar lá junto aos nativos norte-americanos, fez todo um trabalho e trouxe esse conhecimento. Uhum. Os índios brasileiros também trabalham de outra forma de buscar estes pedaços, de fazer essa reintegração, né? Assim como tem o Bert Helling for buscar lá em tribos da África um sistema de constelação familiar que também te ajuda a resolver esta questão de traumas, né? Então, cada povo, cada nativo lida com isso de uma maneira diferente. O que é importante a gente saber é que não pode deixar ficar perdido, precisa curar, precisa trazer de volta. Certo. Então, diríamos que a essência do trabalho de resgate de almas é a mesma, né? O que muda pode ser o método, a condução, mas a essência, a finalidade é a mesma. Exatamente. Certo. A gente passou um pouquinho dos 10 minutos, né? Geralmente a gente faz por uma horinha. Não queremos tomar demais o tempo da Shirlene. Tem uma pergunta final aqui que de repente vale a pena ser respondida. Trauma de antepassado ser transmitido para novas gerações. Isso é possível? Sim, né? Isso é possível, né? Isso é possível por quê? Porque se eu tenho um trauma e eu não curo esse trauma, eu vou passar isso para os meus filhos, que vão passar para os filhos dele, e a gente vai sempre transmitir isso. Então, por exemplo, o meu medo de altura, inexplicável e não curado, né? Eu já vou passar isso para os meus filhos desde pequenininhos, e eles vão passando, e este trauma vai replicando até que alguém interrompa e cure isso, e vá buscar a origem, por que é que existe isso. Tá? Então pode sim ser repassado. Sim, com certeza. Querida, nossa, esse é um assunto que dá para falar assim por muitas horas. O xamanismo abrange a vida inteira, né? Dá para falar assim Exato. eternamente sobre o assunto. Eu espero que você possa aceitar outros convites no futuro. Com certeza. Eu acho que este é um assunto popular e nós estamos nos aproximando cada vez mais da nossa essência, porque nós precisamos nos aproximar mais da nossa essência e o xamanismo ele vem para isso. Então, muito obrigada, querida mestre, por essa aula de empoderamento pessoal
e que nós possamos estar cada vez mais próximos de nós mesmos. E se vocês quiserem aprender sobre o xamanismo, por favor, acessem o canal da Shirlene Moura. É só jogar lá no YouTube Shirlene Moura. Este é o nome do canal dela. É este, né? O nome do canal. Tá como Shirlene Moura Terapias, né? Ah, Shirlene Moura Terapias. Eu vou colocar o link aqui no vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo para quem não conseguiu acessar. Vai poder estar assistindo aí. E é isso. Vamos nos encontrar mais vezes para falar sobre isso. Muito feliz, muito obrigada, querida. Algumas palavras Muito finais. feliz também. Gratidão, gratidão a todos. A gente não tem mestre nem aprendiz, estamos todos juntos no caminho, né? Estou à disposição de quem tiver dúvidas. Muita, muita gratidão a você, ao seu canal, por levar tudo isso a tantas pessoas, porque você tem acesso a muita gente, né? E é muito bom que esse conhecimento se expanda cada vez mais. Xamanismo não é religião, é uma forma de vida, é um caminho novo que a gente descobre, né? Então, gratidão, gratidão a todos, queridos. Obrigada, querida. Beijos. Tenha um ótimo final de semana, pessoal. Bom final de semana e que vocês possam levar esses ensinamentos com vocês. Até a próxima. Beijão. Beijo. Tchau.